Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nossa, vai, vamos mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para você. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que possamos fazer deste dia um dia iluminado, de paz, de luz, para que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que aqui estão, nos mínimos detalhes, não é verdade? Os detalhes mais maravilhosos que a espiritualidade nos concede. Claro que sempre com a orientação de Jesus, claro que sempre com a proteção de José de Mococa, os nossos mentores espirituais, nunca nos esquecendo que não estamos aqui por acaso, não cai numa folha de uma árvore sem que seja a vontade de Deus. Estamos aqui porque o nosso mentor de caridade nos puxou a orelha, nosso mentor, e nos trouxe até aqui para que hoje estivéssemos aproveitando essa linda oportunidade. E vamos aproveitar, né, meus irmãos? Vamos aproveitar porque o crescimento da casa, graças a Deus, está sendo grande. Muitas pessoas realmente estão alcançando aquilo que elas querem, que elas desejam. E muitas vezes o que a gente deseja não é sempre aquilo que deve ser, né? Às vezes o que a gente deseja está meio egoísta. Então eles dão uma nova oportunidade, um plano B, algo melhor para a gente acaba aprendendo, se maturando e ainda crescendo ainda mais do que aquele plano lá que a gente tinha em nossas mentes. Então vamos aproveitar esta linda oportunidade e vamos então serviço desse banquete, não é verdade, Carlos? Certo? Agora quem vai nos fazer a palestra vai ser a nossa irmã Sandra. Ela já fez recentemente uma palestra. Eu não gosto muito da palestra dela, brincadeira. Eu gosto muito da palestra dela. Ela vai nos falar sobre a conciliação, tá bom? É uma coisa bem fácil, que a gente sabe fazer muito bem, na verdade. Se conciliar é realmente uma coisa bem bacana. É nós e Deus, fica à vontade, tá bom? Olá, gente. Acho que deu para cumprimentar quase todo mundo. Boa tarde a todos. É muito bom a gente estar juntos novamente nessa tarde de sábado. Feriado prolongado, mas a gente está aqui para comungar, para se ver, para aprender, para se conciliar, como diz o nosso diálogo, o nosso bate-papo da tarde de hoje. E para isso, eu peguei o livro Pão Nosso e ao abrir caiu essa lição que eu achei extremamente propícia e vou utilizar-me dela para abrir a nossa fala da tarde. Essa lição tem de título Conciliação, é a lição de número 120 do livro Pão Nosso. E ela diz o seguinte: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze a tua parte. Corrige, quanto for possível, relativamente aos erros no passado. Movimenta-te no sentido de reverter, de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vez de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for um inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem. E somente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois,
quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Meus amigos, essa leitura de título Conciliação, quando eu a vi, me remeteu a uma história que eu acho muito rica e muito propícia ao momento de agora. Essa história é real e aconteceu aqui, nós presenciamos, durante uma reunião de desobsessão. Aconteceu no mês de março do ano de 2006, há exatos 12 anos. Enquanto espíritas, a gente faz reuniões, faz trabalho, socorre, e como o Marcelo estava falando antes, somos muito mais socorridos do que socorremos, mas faz parte. A gente não tem o hábito de comentar as coisas que se passam. Só que essa situação foi um ensinamento muito profundo a todos nós. O irmão, que foi o personagem principal dessa passagem, quando estava se despedindo da gente, autorizou-nos a conversar sobre isso. O Solo, o nosso dirigente, depois conversamos a respeito disso. Então, a fala que vem agora é munida de muito respeito, de muito afeto e de muito carinho. Então, o que acontece? Naquele mês de março do ano de 2006, nós estávamos desenvolvendo os nossos trabalhos, as nossas atividades no sábado, como costumeiramente o fazemos. Na última reunião, à noite, aconteceu a presença daquele amigo. Ao chegar entre nós, ele veio extremamente entristecido, se é que essa é a palavra mais apropriada. Extremamente entristecido, chorava muito e estava muito revoltado com a vida, com a sociedade, com a família e com Deus. E por que essa história está vindo aqui? Porque provavelmente muitos de nós já nos vimos em situação assim, em que a gente se revolta com tudo, com todos, e não entende, não consegue entender e ver o porquê daquela situação que a gente está vivenciando tão injusta, tão descabida, e a gente passando por aquilo. Pois bem, esse rapaz se chamava Vinícius. Chegou até nós, muito revoltado, muito sofrido, chorando bastante, e começou a contar a sua história. O motivo de toda aquela angústia que ele estava compartilhando naquele instante se fazia porque, na sua última existência, ele viveu dores inimagináveis. Todos nós, quando falamos de amor, de afeto, de carinho, de cuidado, de zelo, a grande maioria já se reporta ao amor de mãe, ao amor mais puro e mais sublime que a gente tem notícias. Quando a gente fala de amor verdadeiro, a gente já usa como exemplo o amor de mãe. Pois bem, Vinícius falava pra gente que desde que reencarnou, não sabia o que era ter amor de mãe. Porque aquela que o gerou e que o propiciou a vivência nessa encarnação, tinha absoluto desprezo por ele. Desde bebezinho, ela tinha absoluto desprezo por ele. Ele era o filho caçula de uma família de 5 filhos. Nessa vivência, Vinícius era cuidado pelos outros irmãos mais velhos. Eram os irmãos mais velhos que davam uma madeira, que trocavam a roupa, que cuidavam dele, bebezinho, e foi crescendo desse jeito. A mãe dele não conseguia ter afeto por ele, mas não era só afeto, era muito mais que isso. Ela não conseguia se aproximar daquele filho, ela não conseguia amá-lo. Mas como era isso numa família de 5 irmãos? Aos prantos ele contava pra gente que com os outros 4 irmãos, a mãe era amorosa, era zelosa, ela cuidava, ela acolhia, ela levava em médico, ela levava em escola,
Os 4 irmãos tinham toda a assistência, mas com ele não dava. Existiam alguns momentos na vida que parecia que ela estava passando por cima de si mesma para ir até ele. Mas quando estava chegando perto, ela recuava. E ele sofria tanto com aquela situação que os irmãos, os outros 4 irmãos, iam e acolhiam. E assim foi a vida de Vinícius. Bebezinho, cresceu, virou uma criança, um pré-adolescente, adolescente, sem amor, sem afeto, daquela que era uma pessoa agradável, legal, bacana e acolhedora com os filhos e com todos os outros que viviam ao redor, mas não com ele. E isso fez naquele menino crescer uma revolta gigante. Ele começou a se revoltar não só mais com a mãe, mas com a mãe, com os irmãos, com a família, com a sociedade e com Deus. Que Deus é esse injusto que olhava para todos, olhava para os outros irmãos e não olhava para ele? Essa era a história que ele estava nos contando. No meio de todo aquele sofrimento, daquela angústia, ele contando detalhes, e eu confesso para vocês, em alguns momentos eu cheguei a chorar junto com ele, ouvindo aquela história, naturalmente a gente se colocando no lugar do outro. E é a partir daqui, meus amigos, que eu quero convidá-los para que a gente pegue a lupa do Espiritismo, a lupa da reencarnação, a lupa das múltiplas existências, para a gente dar continuidade e ver um outro lado dessa mesma situação. A reunião estava transcorrendo e o nosso amigo doutrinador falou o seguinte: Vinícius, você contou o seu lado da questão. Agora vamos ampliar e vamos ver essa história de uma forma mais geral. Porque você está vendo um pedacinho. A sua revolta, a sua angústia e o seu sofrimento está baseado naquele pedaço que você vivenciou, naquele pedaço que você viu. E no decorrer disso, usando os processos que se fazem necessários, o doutrinador começou a conversar com ele e, visto numa encarnação anterior a essa, a memória se aflorou e veio à tona para que aquele instante essa história de uma forma mais ampliada pudesse direcionar a uma reconciliação. Foi dito para ele o seguinte: numa encarnação anterior a essa, você era filho dessa mesma mãe, só que você era filho único de um casal que o amava imensamente. Filho único de um casal que tinha muito dinheiro, tinha muitas posses. Você era um garoto extremamente mimado, bajulado, amado e querido. Mas, no meio de todo aquele amor, de todo aquele afeto, faltou limites também dos pais, como em muitos lares hoje, meus amigos, a gente há de convir que falta também. E aí o que acontece? Vinícius era o único herdeiro daquela família. O pai ficou muito doente e morreu. Ele, que já era um rapaz, em que tudo era pouco, toda a fortuna era pouco, tudo que ele queria era pouco, aquela mãe começou a ver uma pessoa que até então ela não conseguia enxergar. Com o falecimento do pai, ela ficou muito dependente do filho. E aquele filho, como uma pessoa egoísta e mimada ao longo de uma vida, não estava muito preocupado com o bem-estar da mãe. E nessa não preocupação, querendo poder viver sua vida com liberdade e usufruir de todo aquele dinheiro que a família tinha, ele assassinou a própria mãe. Ele assassinou-a de forma que pareceu um acidente. Ninguém nunca conseguiu provar. A mãe dele simplesmente desapareceu. Ele a enterrou no quintal de casa e ainda com vida.
começou a ser relatado, ele começou a chorar muito mais. Aquele choro que até então era de revolta, agora era um choro de vergonha, de tristeza, de pedido de perdão. Pedido de perdão à mãe, só que ela não tinha o que perdoá-lo, porque ela já tinha tido consciência do que tinha se passado. Por que aquela repulsa na outra vida? Ela era uma boa pessoa, convivia com os outros muito bem, mas com aquele que agora retornava ao seu lar para aprenderem a se amar, se respeitar e a se tolerar, aquele lar que foi de opulência em outras vidas, hoje era um lar modesto, para aprenderem a vivenciar com aquilo também, ela olhava para aquela pessoa, para aquele filho, ela não lembrava exatamente do que tinha acontecido, mas o sentimento estava gravado, o sentimento estava guardado. Esse irmão aqui diante de nós pediu perdão, pediu desculpas, a conversa se estendeu por mais alguns minutos. E por que eu estou trazendo ele agora? Por que eu estou trazendo dentro do tema conciliação? Porque as nossas famílias é composta dos nossos desafetos de ontem, meus amigos. Aqueles que estão do nosso lado são pessoas que juntos, por muitas vezes, a gente desarmonizou, a gente destruiu. A gente olha e fala, imagina, você tá louca que eu fiz isso? O nosso amigo Vinícius falou a mesma coisa. Mas, com a memória reativada, com o ampliar do olhar, ele viu a história que até então sofria por conta daquele pedaço, por conta daquele instante, por conta daquele momento. O que eu quero dizer com isso? A conciliação é necessária por quê? Porque nós não temos consciência total das coisas que se passam, das coisas que acontecem. Nós não temos. É aí que entra o Cristo a nos dizer que só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. É aí que entra a lição e nos fala, reconcilia-te enquanto é tempo. Reconcilia-te hoje. Perdoa. Sejamos tolerantes. A gente fica perplexo em ver o mundo com tanta desarmonia, com tanta briga. A gente fica chocado de ver do outro lado do mundo um homem-bomba. Que isso? Que coisa mais louca! Mas a gente não se dá conta da violência que por vezes vivemos dentro das nossas casas. A gente não se dá conta da nossa intolerância com o nosso colega, simplesmente porque ele está dizendo que vai votar no candidato diferente do meu. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Não estamos aqui simplesmente para uma festa. Estamos para uma festa sim, mas uma festa de amor, de perdão, de harmonia, de tolerância. Quantos de nós não trazemos ódios, raivas, rancores, amarguras, assim como o nosso amigo Vinícius? Ele nos autorizou a conversar sobre a história dele, trazendo um exemplo prático às nossas vidas, de situações que a gente vivencia e não enxerga, e não entende, e não vê o porquê. A lição nos dizia que aquele enfurecido que hoje é o nosso inimigo, por muitas vezes é uma pessoa doente, por muitas vezes é inimigo de si mesmo, por muitas vezes a raiva daquele ser não é comigo, não é para comigo, é um desequilíbrio que muitas vezes a pessoa traz consigo mesma. Quantas vezes a gente levanta e olha no espelho, fala, caramba, será que eu tenho que sair de casa hoje que eu estou tão de mau humor que eu não queria ver ninguém? Quantas vezes a gente vê isso?
Quantas vezes a gente se apercebe disso, sendo sincero conosco mesmo? Onde está escrito que esse direito é só meu e do outro não? Onde está escrito? Só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. Mas que amor é esse? É o amor que silencia na ofensa? É o amor que não agride? É o amor que não xinga? É o amor que não fofoca? É o amor que não agride? É o amor que tolera? É o amor que perdoa? É o amor que perdoa ao outro, mas é o amor que igualmente se perdoa. Porque do jeito que em algumas situações nós somos feridos com o outro, por vezes somos feridos conosco mesmo. Somos violentos e agressivos com a gente mesmo. Diariamente. A vida se refaz e as oportunidades acontecem diariamente nas nossas vidas. Isso não é feito simplesmente no ato e no falar. Isso é feito a partir do pensamento. O pensamento tem uma força, tem vida e é palpável. Quando a gente pensa, a gente já está construindo o nosso universo. Quando a gente pensa, a gente já está construindo o nosso derredor. As coisas já vêm através do pensamento. Tem uma história muito curtinha, mas muito interessante, que expressa muito essa fala do pensamento. Ela veio através de um amigo nosso que convivia com Chico Xavier. E ele conta que aconteceu uma reunião muito grande, aquelas reuniões de Chico, salão lotado, muita gente. E no meio daquilo, chegou uma senhora, ela mal conseguia abrir os olhos de tanta dor de cabeça. E disse: Chico, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me socorra. Eu estou sentindo tanta dor de cabeça que parece que a minha cabeça vai explodir. Em meio àquela multidão, o Chico pegou ela pela mão, sentou ela numa cadeira e disse: fique aqui, faça prece, e quando terminar a reunião, eu vou te dar um passe. Assim aconteceu. A reunião transcorreu, atendeu as pessoas. No final da reunião, ele foi até ela e deu um passe. E todo mundo ficou curioso. Como assim? No meio daquela multidão, uma pessoa ele atende. O que ela tinha? O que aconteceu? Só porque ela estava com uma dor de cabeça? Tinha outros com câncer, outros sem perna, outros sem braço, outros desesperados. Ele atendia ela por causa de uma dor de cabeça? Perguntaram para ele o porquê. Aquela nossa compreensão e respeito ao outro, né? Perguntaram para ele por quê e ele disse: ela havia tido uma discussão muito feia com o marido. No meio daquela briga, ele teve tanta vontade de dar um soco nela e não deu fisicamente. Mas a vontade, o pensamento direcionado para aquilo, e ela que estava discutindo, ou seja, os dois estavam compartilhando da mesma vibração. Ele quis dar um soco, pensou, direcionou a vontade, não fez fisicamente, mas a machucou. Ela estava com um sangramento que a olhos vistos a gente não enxergava, mas com a mediunidade do Chico ele viu. Por isso ele tratou aquela mulher. O olhar que ninguém teve, que ninguém viu, que ninguém percebeu, o tamanho daquilo. E depois dessa fala, depois que a pessoa que estava aqui comentou essa história, foi embora, depois nós tivemos uma aula com o Sola e voltamos a esse assunto. Sola, mas como que é isso? Os dois estavam trocando a mesma vibração de violência. Como estavam trocando a mesma vibração de violência, ela foi atingida. Se não estivesse, gente, ela não teria sido atingida por aquele sentimento, por aquele pensamento, simplesmente porque não estava na mesma vibração.
Olha o tamanho e a expressão da fala conciliação. Olha o tamanho da expressão da força do pensamento, do direcionamento da vontade, do querer. Essa mesma expressão, esse mesmo pensamento e essa mesma vontade, a gente consegue perceber em curas que a gente olha e fala, isso é um milagre. Mas é o direcionamento da vontade, o exercício do pensamento e o auto-aprimoramento, a reforma íntima, nos levando à melhoria, ao aprendizado, à saúde, claro, respeitando o processo reencarnatório, respeitando as reconciliações e as reharmonizações que são necessárias às nossas vidas. A fala da tarde de hoje, meus amigos, é em torno de conciliação, é em torno de amor, é em torno de afeto, é em torno de tolerância, é em torno de respeito, é em torno de pensamento é vida, pensamento é energia, o pensamento produz. Usemos o nosso pensamento para crescer, para melhorar. Muitos de nós, trabalhadores, o Rafael sabe muito bem disso, o Rafael, como presidente, chega e fala, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer uma palestra? Vamos fazer um trabalho assim? Ai, Rafael, não vai dar, cara. Nossa, não vai dar, porque olha, eu preciso melhorar em tanta coisa que eu não consigo. Eu preciso me aprimorar em tanta coisa que eu não consigo. Eu preciso crescer, eu preciso ler a coleção de André Luiz, eu preciso ler as obras básicas, eu preciso fazer minha reforma íntima. Pois bem, sabe como a gente melhora? Sabe como a gente sara? Sabe como a gente aprende? Através do trabalho. É trabalhando que a gente se melhora. É se dedicando ao bem, pelo bem, para o bem que a gente cresce. É se aplicando para isso. A gente não adianta a gente esperar ficar tão bom quanto achamos que deveríamos estar para começar a trabalhar, porque isso não vai acontecer. É através do exercício diário, é através da aplicação da vontade, é através do arregaçar a manga. Não arregaçar a manga, aquela que o mundo vê, mas arregaçar a manga dos nossos corações, da nossa alma, do nosso ser. É falar conosco mesmo. Chegar aqui e dizer é muito tranquilo. É muito tranquilo falar com os outros. Vocês têm que fazer isso, aquilo, outro. Vou dar uma lista de livros para vocês lerem. Isso é fácil. O arregaçar a manga é íntimo, é silencioso, é paulatino, é feito de lágrimas que ninguém vê. É feito de sacrifícios que ninguém vê, porque para o outro não é. Aquilo não tem valor. O valor que tem é para mim. Porque eu é que sei quem eu era, quem eu quero ser e o caminho que preciso fazer para lá. Eu é que sei o que representa para mim silenciar diante de uma violência. Eu é que sei o que representa para mim, por vezes, precisar se fazer de surdo. Quantos nós fazemos para não retribuir, para não entrar naquela vibração, para não se perder, para não se perder, não para o mundo, não para o universo, mas para nós mesmos. Como o nosso fundador da casa sempre nos disse, essa encarnação nós estamos na nossa melhor versão. Somos a melhor versão de nós mesmos agora. E nós temos a oportunidade de aproveitar e aprender e crescer. Não crescer e ganhar o prêmio da Mega Sena, mas crescer no sentido de onde quer que estejamos, sejamos um ponto de harmonia, sejamos um ponto de equilíbrio. Isso não significa que a gente vai falar amém e baixar a cabeça para tudo que acontece, porque não é assim. Não é assim que acontece. Existem amigos desequilibrados, existem amigos nossos precisando de tratamento, precisando de médico, precisando de ajuda,
Nós precisamos respeitar, estender os braços, mas respeitar o momento de cada um, respeitar as escolhas de cada um, respeitar a individualidade de cada um. Só através do respeito ao próximo e a nós mesmos é que podemos caminhar no sentido de sermos felizes e proporcionar felicidade onde quer que estejamos, onde quer que andemos, onde quer que passemos, mesmo que por um instante, que a gente se trabalhe, que a gente se melhore, que a gente se perdoe e perdoe ao próximo, de forma que em qualquer momento, em qualquer instante, a nossa presença possa fazer a diferença positiva na vida de alguém. Nesses últimos instantes, eu gostaria de compartilhar com vocês, falando nesses valores, eu gostaria de compartilhar uma história muito bonita de um rapaz que, quando estava iniciando a sua vida profissional, ele estava em casa e vendo pela televisão, viu que em um país muito distante, eles estavam mostrando um cemitério. Só que aquela reportagem chamou muita atenção dele porque era um cemitério diferente. Era um cemitério onde havia muita harmonia, o ambiente era legal e as pessoas iam àquele cemitério para se reunir, para se reciclar, como muita gente diz, para se harmonizar consigo mesmo. E ele olhou aquilo e falou: que coisa estranha, né? Um cemitério voltado para isso, mas o que será que ele tem de tão legal? Aquilo ficou tão marcado no seu íntimo que ele cresceu, o tempo foi passando, foi se desenvolvendo profissionalmente, e muitos anos depois ele juntou um dinheiro, porque aquele lugar era muito distante, ele juntou um dinheiro e foi até lá, sozinho, para conhecer aquele cemitério. Era um lugar distante, tinham montanhas, era uma paisagem muito bonita, mas o acesso não era tão fácil, tinha que caminhar legal. Ele foi, chegando ao cemitério, logo na entrada, ele viu um jardim exuberante. Era um lugar de uma paz absolutamente diferente de todo aquele conceito que ele via de cemitério, que quando se falava de cemitério, que aquilo representava. E ele entrou. O portão estava aberto, não tinha ninguém tomando conta. Ele entrou e foi visitando. E aí ele começou a olhar os túmulos. Cada túmulo que ele olhava, mais abismado e mais admirado ele ficava. Porque nas lápides constava: aqui jaz fulano de tal que viveu 8 anos, 3 meses, 5 dias e 3 horas. Era assim, muito detalhado o tempo de vida daquela pessoa. E o que chamava a atenção dele era que cada lápide, o tempo de vida era curto. O mais longo que ele encontrou era 23 anos. Ele entrou em desespero quando foi vendo aquilo e pensou: mas como? É um cemitério de crianças? É um cemitério de pessoas extremamente jovens? Entrou em desespero e começou a pensar: por tantos anos eu sonhei, desejei, vim conhecer esse lugar, peguei as minhas reservas financeiras para vir até aqui, para me deparar com um cemitério de crianças. E nisso, veio um rapaz, um dos que cuidavam do cemitério, viu ele atordoado e foi conversar com ele. O que acontece? Tudo bem? Como é que o senhor está? E aí ele contou sua história. Contou o quanto ele tinha ficado intrigado com aquela reportagem que viu, toda a história que tinha se passado para ele chegar até aquele momento. E chegando ali, ele estava estupefato, porque era um cemitério de crianças ou de pessoas extremamente jovens. Como podia ser aquilo? O zelador começou a dar risada e falou: eu vou te explicar. Você viu bastante coisa sobre aqui, mas não viu o mais importante. É que na lápide de cada morador que está aqui enterrado, o que está registrado são os momentos da vida que valeram a pena. Não é a vida desde o nascimento até a sua morte, mas são os instantes que valeu a pena. E que instantes são esses? Um beijo
de um amigo querido, é um tempo que vale a pena registrar. Um abraço de uma pessoa muito amada. Um café da tarde com um amigo, batendo um papo descontraído e agradável. Um colo de uma pessoa amada no momento de tristeza. Um afeto, um carinho, um amor, a expressão da beleza, a expressão da natureza em si, a expressão de Deus em todos os instantes da vida. É isso que cada uma dessas pessoas registrou no seu caderninho no decorrer da vida. E quando a pessoa morre, a gente vai, faz a conta, e são aqueles na lápide. Então o que vale a pena na vida são os instantes que a gente despertou para a beleza que a vida nos apresenta a cada instante. Mesmo naquele instante que a gente não consegue andar porque a perna dói tanto, mas eu queria tanto ir lá. Ainda assim devemos agradecer, porque às vezes é através daquela dor que agora incomoda e que a gente não entende, que a vida está nos impondo um freio para que a gente não se perca, como já nos perdemos em tantas vezes, como já nos perdemos em tantos instantes, como já nos perdemos em tantos momentos. Meus amigos, a mensagem da tarde de hoje é conciliação. Conciliação com o outro, conciliação com o universo, mas conciliação conosco mesmo. E para encerrar, desse mundo de falta de afeto, desse mundo de redes sociais, que a gente fala com 500 amigos em 2 segundos, que a gente encerre nessa tarde com uma prece, rapidinho, que eu não vou estourar o horário, que a gente encerre com uma prece. Mas não simplesmente a prece dos lábios. Eu gostaria que a gente ficasse de pé, dessemos as mãos para a gente se tocar, e que esse seja um instante extremamente válido nas nossas vidas, para que fique registrado para sempre no nosso relógio da eternidade. Que delícia! Dê as mãos aqui, ó. Ai, que show de bola! Meus amigos, com as portas dos nossos corações escancaradas, nesse momento divino na vida de todos nós, esse é o instante mais importante na vida de todos nós que aqui nos encontramos. Eu convido-vos a que digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, Pai amado. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino e amado Mestre, que essa prece eleve-se até vós, e a nós que aqui nos encontramos seja devolvida como uma grande chuva de pétalas de rosas imantadas de amor, de acolhimento, de serenidade, de saúde, de paz, de harmonia e, acima de tudo, de muito amor. E agora a gente vai encerrar com um abraço de amor verdadeiro, como falam nos contos de fadas. Isso é mais fácil, eu ouvi, hein? Essa é mais fácil. Só assista a gente só dançar.
A gente precisava pegar um dia o horário da palestra só para a gente se abraçar. Hoje ninguém vai falar nada, vai só se abraçar. Não pode. Não pode, é verdade. A gente fica meia hora abraçado, meus amigos. Nesse feriado prolongado, nesse pós-dia de finados, que levemos a mensagem da conciliação, levemos a mensagem do amor, levemos a mensagem do cemitério de coisas boas, agradáveis e felizes, é acessível a todos nós. Levemos a mensagem do nosso amigo Vinícius, que nos trouxe a sua história, para que nos sirva de exemplo e de alento. Da minha parte, meu profundo e sincero agradecimento pela paciência, pelo respeito, pelo afeto. Que tenhamos uma reunião maravilhosa e que Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre.